regimental e verificado o quórum, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da segunda Câmara em 2024. Submeto à apreciação a ata da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por aprovada. Ausente por motivo justificado, o conselheiro Telmo Passarelli registra a convocação do conselheiro substituto Licurgo Mourão para a composição do quórum e a do conselheiro substituto Hamilton Coelho para atuação em eventuais impedimentos e para a votação da pauta do conselheiro substituto Licurgo Mourão. Registro ainda a convocação do conselheiro substituto Adonias Monteiro nos termos do artigo 29, parágrafo 2º do Regimento Interno, para votar os itens 52 e 84 da pauta. Indago se há algum impedimento ainda não registrado. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. Não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Não, excelência. Conselheiro também não tenho. Conselheiro Adonias Monteiro. Não, senhor presidente. Havendo inscrição para sustentação oral, faremos a inversão da pauta conforme autoriza o parágrafo 2º do artigo 85 do Regimento Interno. Para apreciação do item 59, prestação de contas 1.104.673, de relatoria do conselheiro substituto Licurgo Mourão, convido a tomar lugar no plenário o advogado Joaquim Antônio Murto Oliveira Pereira, OAB MG 139.385, representando Ricardo Martins de Araújo. Indago, seja bem-vindo, doutor. Indago a Vossa Excelência, se dispensa a leitura do relatório, que já foi enviado a Vossa Excelência. Sim, excelência. Então tem Vossa Excelência a palavra por 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a todos que nos acompanham, bom dia. Trata-se da prestação de contas do Poder Executivo do município de Piranguçu, referente ao exercício de 2020, no qual a unidade técnica apontou em sua análise inicial a suposta abertura de créditos adicionais por superávit financeiro sem recursos disponíveis. Além do apontamento da unidade técnica, o eminente relator determinou que o responsável se manifestasse acerca da autorização legislativa para a realização das realocações orçamentárias efetivadas. Pois bem, com relação à abertura dos créditos supostamente sem recursos disponíveis, sem prejuízo da eventual aplicação do princípio da insignificância, uma vez que os créditos apontados como irregulares não ultrapassam 1% da receita autorizada para o exercício, é importante que esta Câmara se manifeste acerca da aplicabilidade ou não da consulta 1.088.810 nas prestações de contas do exercício de 2020. Como se sabe, desde a consulta 932.477 de 2014, este tribunal apura o superávit e o excesso de arrecadação por fonte de recurso. Ocorre que, em 16 de dezembro de 2020, foi respondida a consulta 1.088.810, cujo parecer somente foi publicado em janeiro de 21, em que este tribunal se manifestou acerca da apuração do superávit financeiro por bloco de recursos, considerando a origem desse recurso, como, por exemplo, nas fontes 00, 01, 02, que tratam de recursos não vinculados, razão pela qual o superávit dessas fontes deveria ser apurado por bloco em conjunto e não isoladamente. Portanto, até 2019, este Tribunal de Contas apurava o superávit financeiro do exercício anterior isoladamente por fonte de recursos, inclusive em relação às fontes de recursos ordinários 01, 00, 01, 02. E, com base na consulta respondida em dezembro de 2020 e publicada em 2021, foi alterada a metodologia de apuração do superávit já para o exercício de 2020. E quando, portanto, já encerrada o exercício, quando da publicação da consulta 1.088.810. Assim, com o devido respeito e sem querer aqui discutir o mérito da consulta em questão, a aplicação da nova metodologia de apuração do superávit financeiro, inaugurada pela consulta 1.088.810, viola a garantia constitucional, a vedação, a retroatividade da atuação estatal, no caso, em relação a ato jurídico perfeito, previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República. Ademais, também devemos aqui destacar o artigo 24 da LINDB, que, ao orientar a atividade revisional das esferas administrativa, judicial e controladora, veda a invalidação de ato administrativo cuja produção já houver sido completado com base em mudança posterior de orientação geral. E aqui, como eu disse, havia uma consulta
vigente desde 2014, orientando a apuração do superávit financeiro por fonte de recurso, isoladamente, e em 2021 muda-se esse entendimento e já se aplica de forma retroativa ao exercício de 2021. Portanto, considerando que o inteiro teor da consulta 1.088.810 somente foi publicado após o encerramento financeiro de 2020 e que até então o superávit financeiro era apurado isoladamente por fonte de recurso, a apuração do superávit financeiro por bloco, segundo o entendimento consubstanciado na consulta 1.088.810, não pode ser aplicada às prestações de contas dos exercícios financeiros anteriores à sua publicação. E, ao se considerar, no caso concreto, o superávit por fonte de recurso, informado no DECASP consolidado, verifica-se que o município dispunha de recursos para a abertura do crédito adicional por superávit financeiro, devendo, portanto, ser afastada a irregularidade apontada. Entretanto, como já disse, caso se entenda pela manutenção da irregularidade dos créditos abertos, verifique-se que esse montante perfaz é inferior a 1% da despesa autorizada para o exercício, sendo cabível, conforme jurisprudência do tribunal, a aplicação do princípio da insignificância. E, por fim, com relação à autorização legislativa para a abertura dos créditos adicionais, para a realização das realocações orçamentárias, no caso foram feitas transferências orçamentárias, verifique-se que havia autorização no parágrafo 5º do artigo 23 da Lei Municipal 1.156 de 2019, que é a LDO para o exercício de 2020, e, nos termos da decisão normativa 02 de 2023 deste tribunal, que reafirmou o entendimento consolidado na consulta 862.749, é possível que a autorização para a realização de realocações orçamentárias esteja prevista na LDO. Portanto, diante da autorização contida na LDO para a realização das realocações orçamentárias efetivadas, bem como diante da disponibilidade de recursos para a abertura dos créditos adicionais, requer seja emitido parecer prévio pela aprovação das contas. Muito obrigado. Com a palavra o conselheiro Licurgo Mourão, relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, ilustre causídico, público que nos acompanha, é o processo de número 1.104.673 da Prefeitura Municipal de Piranguçu, exercício 2020. Eu já fiz chegar ao conhecimento de Vossa Excelência o inteiro teor da fundamentação, razão pela qual vou me ater à parte dispositiva. Com fundamento no artigo 45, inciso 2 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 240, inciso 2 do Regimento Interno, entendo pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas prestadas, tendo em vista a ausência de lei específica autorizativa das realocações orçamentárias, em inobservância ao parágrafo 8º do artigo 165, inciso 6 do artigo 167 da Constituição da República, com as recomendações constantes na fundamentação. Cumpridos os dispositivos regimentais e as medidas legais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauro Torres. Senhor presidente, eu peço vênia para a dividida proposta do voto do relator e voto pela aprovação das contas sem ressalva, conforme artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar 102 de 2008. Conselheiro Hamilton Coelho. Voto com o relator. Essa presidência acompanha o voto divergente do conselheiro Mauro Torres, que fica aprovado. E não acolhida a proposta de voto, vencido o conselheiro Hamilton Coelho. Nossos agradecimentos ao Dr. Joaquim, foi muito bom tê-lo aqui conosco. E nós queremos dar as boas-vindas ao Dr. Lucas, né, que conclui o seu curso na universidade e agora já inicia a sua caminhada. Esperamos, nesse pouco tempo que ainda temos aqui no tribunal, e ter o prazer de assisti-lo aqui, fazendo as suas sustentações. Foi um prazer tê-lo aqui também. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, bom dia a todos. Para apreciação do item 52 da pauta, eu passo a palavra
ao conselheiro substituto Licurgo Mourão. Oi? 52. Agora foi 59. 52. 52 agora, senhor presidente? Isso. O processo 1.114.700 é uma denúncia da Prefeitura Municipal de Ubá, exercício 2022, que está anotada a suspeição de Vossa Excelência. Em preliminar, eu acolho a ilegitimidade passiva arguida pelo senhor Edson Teixeira Filho, porquanto não praticou qualquer ato no certame licitatório objeto da denúncia, nem há no exame técnico inicial a demonstração de elementos mínimos que atribuem o seu envolvimento nas irregularidades apontadas. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Diante da conselheira Hamilton Coelho. Com relator. Conselheira Adonias Monteiro. Com relator. Fica acolhida a preliminar. Em conclusão, senhor presidente, eu entendo pela procedência parcial dos apontamentos de irregularidade descritos na denúncia, mas deixo de aplicar multa aos responsáveis, tendo em vista as circunstâncias práticas que condicionaram a atuação dos agentes públicos, bem como a ausência de comprovação de prejuízo ao erário, e faço recomendações. Após o trânsito em julgado e a adoção das medidas regimentais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Com relator. Conselheiro Adonias Monteiro. Também com relator. Fica aprovado o voto relator com a suspeição declarada do conselheiro Vanderlei Ávila. Para apreciação do item 84 da pauta, eu passo a palavra ao conselheiro substituto Hamilton Coelho. 84, processo 1.101.594. Denúncia processo 1.101.594, Prefeitura Municipal de Contagem. Em preliminar, defiro o pedido de desistência formulado por Olívia Rogério Brandão de Souza, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem, contudo, colocar termo à regular fluência da marcha processual da presente denúncia, vista que a apuração dos indícios de irregularidades aventados nos autos passa ao largo do interesse público. Ainda em sede de preliminares, deixo de acolher as arguições de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva nos termos e limites plasmados na fundamentação. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro Adonias Monteiro. Com relator. Fica acolhida as propostas. As preliminares. No mérito, manifestem pela procedência da denúncia. Nada obstante, em face da posterior nomeação dos candidatos aprovados para os cargos de assistente social e da não comprovação de dano ao erário, deixo de aplicar multa a responsáveis. Intimem-se as partes e arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro Adonias Monteiro. Com relator. Fica acolhida a proposta de voto. Ainda tem o Adonias mais, né? Ainda tem Adonias? Tem. Não. Já terminou a participação do conselheiro Adonias, então sinta-se à vontade, conselheiro. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, senhor A ausência não causa tristeza, mas com a presença de Vossa Excelência aqui, nós nos sentimos entusiasmados. Obrigado, bom trabalho. Muito obrigado. Iniciando a pauta de hoje, eu passo a palavra ao conselheiro Mauri Torres para relatar os itens de 1 a 13. Pois não, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos. O item 1 da pauta é o processo 1.102.381, da denúncia Prefeitura Municipal de Esmeralda, exercício 2021. Em consonância com a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal, julgo improcedentes os apontamentos denunciados, constância da presente denúncia e dos apensos, determino a extinção dos processos com resolução do mérito, dos termos da fundamentação do meu voto,
Intime-se e arquive seus autos. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. O item 2 da pauta é o processo 1.135.361, a tomada de constas. Voto em sede de prejudicial de mérito, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e, pelo conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Certifique-se o Ministério Público junto ao Tribunal dessa decisão para que, a seu juízo, avalie o cabimento de provocar o Ministério Público Estadual para a adoção das providências pertinentes. Intima-se as partes, por fim, arquivem seus autos. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. Os itens 3 a 5 terão voto comum. São prestação de desconto dos municípios de Sarduá, 2021, Rio Vermelho, exercício 2022 e São Pedro dos Ferros, exercício 2022. Voto com amparo no inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar número 102 de 2008, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos gestores responsáveis acima nomeados conforme pauta publicada. Faço recomendações. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Os itens de 6 a 7 são aposentadorias, estarão no voto comum. Processo 960, 970 e 990, 828. Em prejudicial de mérito, pelo registro dos atos de aposentadoria, com as recomendações constantes dos meus votos. Cumpridos os trâmites regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. O item 8 a 11 também terão voto comum, são aposentadorias. Processo 1.139.112, processo 1.139.190, 1.142.596 e 1.144.195. Voto pelo registro dos atos de concessão com as recomendações constantes dos meus votos. Cumpridos os trâmites regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Senhor presidente, o item 12 e item 13, vou pedir a retirada de pauta. Fica retirado de pauta processos elencados nos itens 12, 1.101.694 representação e também 1.104.435, atendendo a solicitação do conselheiro relator. E eu passo a relatar a minha pauta de hoje. O primeiro processo é a denúncia do consórcio público para desenvolvimento do Alto Paraopeba no exercício 2023. Voto. Diante do exposto, voto pela extinção do processo sem resolução de mérito, considerando a revogação do pregão eletrônico número 30 de 2023, processo citatório 47 de 2023, deflagrado pelo consórcio público para desenvolvimento do Alto Paraopeba, CODAP, com fundamento no artigo 485.4 do CPC, que é aplicado supletivamente com termo no artigo 379 do regimento interno dessa Corte, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Auditoria Operacional do Estado de Minas Gerais, exercício 2022. Voto. Por todo exposto, concluo que a presente auditoria operacional realizada no Estado de Minas Gerais atendeu aos objetivos precípios que nortearam sua realização, no sentido de identificar os principais problemas nas ações de proteção à criança e ao adolescente. Assim, impõe-se a adoção de plano de ação pelos órgãos responsáveis para a efetivação das medidas a serem recomendadas, nas quais serão objeto de monitoramento desse tribunal em fase oportuna e em processo próprio. Diante do exposto, adoto na íntegra as recomendações sintetizadas na proposta de encaminhamento, constando o relatório final de auditorias operacional, peça 32 do SGAP, sem prejuízo das demais com recomendações e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Prestações de contas elencadas de 16 a 22. Voto. Diante do exposto, voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas dos gestores mencionados nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica e do artigo 240, inciso 1 do Regimento Interno, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes em cada voto. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Também acompanho Vossa Excelência. Ficam aprovados os votos do relator. Aposentadorias, Instituto de Previdência do município de Malacacheta. Prefeitura Municipal de Malacacheta.
Conselheiro Maria José Lopes Rodrigues, o processo referente a 1.161.813. Voto. Faço o exposto voto pela extinção do processo sem resolução de mérito e o consequente arquivamento dos autos nos termos do artigo 485.4 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 176.3 do Regimento Interno, uma vez que ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Maurício Torres. De acordo, presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Aposentadoria da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Concedido em Ilmar Pio dos Santos Cunha. Voto. Faço o exposto voto pelo registro do ato concessório de aposentadoria, com fundamento na linha A do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 258 da Resolução 12/2008 do nosso regimento, combinado com o inciso 1 do artigo 54 da Lei Complementar 102/2008, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Maurício Torres. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho Vossa Excelência. Fica aprovado o voto do relator. Pensões elencadas de 25 a 44. Voto. Faço o exposto voto pelo registro dos atos concessórios de pensão, com fundamento no parágrafo 1 do artigo 110H da Lei Complementar Estadual 102/2008, combinado com o artigo 258, parágrafo 1º, 1. Letra C da Resolução TCM-G 12/2008, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Maurício Torres. De acordo, presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. Também de acordo. Ficam aprovados o voto do relator. Pensão do Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais. Processo 1.143.110, concedida a Joaquim Emanuel Carvalho Silva, Patrício Souza Gil de Carvalho, beneficiário de Wesley José da Silva. Voto. Faço o exposto voto pela verbação do ato de inclusão de pensão de número 18/2022, junto ao registro de ato concessório de pensão, ato número 1364/2018. Processo 1.068.724, nos termos do artigo 259 da Resolução 12/2008 do nosso regimento, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Maurício Torres. De acordo, presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Passa a palavra ao conselheiro Licurgo Mourão para a sua pauta de hoje, os itens 46 a 83. Senhor presidente, o processo 1.164.204, uma denúncia do Consórcio Intermunicipal de Saúde União da Mata, município de Leopoldina, exercício 2024. Constatada a perda do objeto, entendo por extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 67 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 176, inciso 3 regimental. Após o trânsito julgado e a adoção das medidas regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Maurício Torres. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Com relator. Também acompanha, fica aprovado o voto do relator. Processo 1.119.720, uma representação da Prefeitura de Onça de Pitangui, exercício 2022. Entendo pela extinção da representação sem resolução do mérito por racionalização administrativa e economicidade processual, consoante previsão contida no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica, e faço recomendações. Promovidas medidas legais cabíveis à espécie, Conselheiro arquivem-se Maurício os Torres. autos. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Com relator. Também com o relator, fica aprovado o voto do relator. Em blocos, processos elencados os itens 48 e 49, processo 1.149.005, a denúncia da Prefeitura de Pouso Alto, 2023, e 1.156.615, denúncia da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 2023. Meu entendimento é pela improcedência das denúncias, com extinção dos feitos nos termos do artigo 71, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Após tomadas as providências cabíveis, determino o arquivamento dos autos. Conselheiro Maurício Torres. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Com relator. Também acompanha, fica aprovado o voto do relator. Processo 1.135.487, a denúncia da Polícia Militar de Minas Gerais, exercício 2022. Em preliminar, entendo pela extinção do processo sem exame do mérito, quanto ao lote 1 do pregão eletrônico 289/2022, que restou fracassado nos termos do artigo 176, inciso 3º do Regimento Interno. Conselheiro Maurício Torres. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Acolho preliminar. Também acolho. Acolho nos termos do voto do relator. Também acolho. Fica acolhida preliminar. Em conclusão, entendo pela improcedência dos demais apontamentos de irregularidade objeto das denúncias, com fundamento no artigo 71, parágrafo 2º da Lei Complementar 102/2008. Após promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Maurício Torres. Com relator, senhor. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo.
Também com o relator, fica aprovado o voto do relator. Anteriormente foi os votos 48 e 49. Eu só proclamei o voto do 49. Pois não. Processo 1.153.321, a denúncia da Companhia Operacional de Desenvolvimento de Saneamento e Serviços Urbanos, de Uberaba, 2023. O entendimento é pela procedência parcial da denúncia, mas deixo de aplicar multa aos responsáveis, por entender que o certame atendeu os princípios da eficiência, do interesse público e da economicidade. Recomendo ao atual presidente que observe a documentação relativa à qualificação técnico-profissional exigida na nova lei de licitações e contratos. Após o cumpridas as medidas legais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também nesse caso concreto, com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Item 52 já foi analisado, senhor presidente. Vamos ao 53. É o processo 1.153.864, tomada de conta especial da Secretaria de Estado de Saúde e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, exercício 2011. Em conclusão, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, já vista o decurso de mais de 5 anos entre a ocorrência dos fatos em exame e a autuação da tomada de conta especial, nos termos do artigo 110-E, combinado com o artigo 110-F, inciso 1 e 110-C, inciso 2 da Lei Orgânica. Reconheço ainda a prescrição da pretensão ressarcitória com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, baseado nas recentes decisões da Suprema Corte. Ressalte-se, por outro lado, que foi apurado o dano erário estadual no montante de R$ 503.166,39, atualizado até março de 2024, devendo o Ministério Público de Contas ser cientificado desta decisão para a adoção das medidas legais no âmbito de sua competência, nos termos do artigo 32, inciso 6 da Lei Orgânica. Cumpridas as disposições regimentais pertinentes à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também com o relator, fica aprovado o voto do relator. Em bloco, os processos elencados dos itens 54 a 56 são prestações de contas de Biá 2019, São Gonçalo do Abaeté 2022 e Almenara 2022. Com base nos princípios da insignificância, da razoabilidade e da proporcionalidade, na esteira da jurisprudência fixada dos tribunais superiores e com fundamento no artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica, combinado com 240, inciso 1 regimental, entendo pela emissão de pareceres prévios, pela aprovação das contas prestadas, com as recomendações constantes de cada fundamentação. Cumpridos os dispositivos regimentais, as medidas legais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Também com o relator. Também acompanha o relator. Ficam aprovados os votos do relator. Processo 1.147.989, prestação de contas da Prefeitura de Couto de Magalhães de Minas, exercício 2022, com fundamento no artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica e 240, inciso 1 do Regimento Interno, entendo pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas, com as recomendações constantes na fundamentação. Cumpridos os dispositivos regimentais, as medidas legais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Também com o relator. Também com o relator, fica aprovado o voto do relator. Processo 1.053.961, prestação de contas de januário de 2017. Tendo em vista que as despesas com o pessoal do Poder Executivo extrapolaram o limite estabelecido pelo artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar 101 de 2000, com fundamento no artigo 45, inciso 3 da Lei Orgânica, combinado com 240, inciso 3 regimental, entendo pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas com as recomendações constantes na fundamentação. Prevalecendo o presente parecer pela rejeição das contas quando o julgamento pela Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição da República, determina a inclusão do nome do senhor Marcelo Félix Alves de Araújo no rol de responsáveis a que se refere o parágrafo 5º do artigo 11 da Lei 9.504/97. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para as providências cabíveis, cumpridos os dispositivos regimentais e as medidas legais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Também acompanha e fica aprovado o voto do relator. Item 59 já foi analisado, senhor presidente. Vamos ao 60 e ao 65, né? Processos em bloco, prestação de contas do Executivo Municipal de Monte Sião, 2017, Itamogi, 2018, Serra da Saudade, 2018, Senhora do Porto, 2020,
Cabo Verde 2020, Congonhas 2020. Com fundamento no artigo 45, inciso 2 da Lei Orgânica, combinado com 240, inciso 2 regimental, entendo pela emissão de pareceres prévios, pela aprovação com ressalvas das contas prestadas, tendo em vista a ausência de lei específica autorizativa das realocações orçamentárias, em observância ao parágrafo 8º do artigo 65, inciso 6 do artigo 167 da Constituição da República, com as recomendações constantes de cada fundamentação. Cumpridos os possíveis regimentais e as medidas legais cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, peço vindo para dirigir a proposta do voto do relator e voto pela aprovação das contas sem ressalva, conforme artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar número 102/2008. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho os votos proferidos pelo relator. O voto do? Relator. Do relator. Essa presidência acompanha o voto divergente do conselheiro Mauri Torres, mas quanto ao item despesa com pessoal dos processos 63 e 65, ressalvo quanto à fundamentação do entendimento de que as despesas com plantões médicos devem compor o índice de gasto com pessoal nos termos dos relatórios técnicos elaborados nos respectivos feitos e do entendimento firmado pelo Tribunal na consulta 898-330. É como voto. Então, ficam não acolhida a proposta de voto e vencido e aprovado o voto do conselheiro Mauri Torres. Em bloco, senhor presidente, os processos elencados nos itens 66 a 72 são aposentadorias e pensões devidamente publicados no Diário Oficial de Contas, meu entendimento é que os atos estão aptos para fim de registro, com fundamento no artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Também acompanho e ficam aprovados os votos do relator. Em bloco, senhor presidente, os processos elencados nos itens 73 a 80, eu fui alertado pelo nobre companheiro conselheiro Hamilton Coelho que é um processo de uniformização de jurisprudência em que há vista. Então, em deferência à sua excelência, eu vou solicitar o adiamento desse bloco, itens 73 a 80. Atendimento ao conselheiro relator. Vai ficar adiado os processos elencados de 73 a 80. Em bloco, os processos elencados os itens 81 e 82, aposentadoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e uma pensão também do Tribunal de Justiça, devidamente publicadas no Diário Oficial de Contas. Meu entendimento é pela ilegalidade dos atos e pela denegação dos respectivos registros, bem como pela determinação dos responsáveis para que adotem as medidas regularizadoras, as quais deverão ser comunicadas a este tribunal no prazo de 15 dias, sob pena de responderem administrativamente pelos pagamentos irregulares, sem prejuízo das sanções legais cabíveis e da apuração da responsabilidade civil e criminal, com fundamento no artigo 54, inciso 2 e parágrafo 2º da Lei Orgânica, combinado com o artigo 258, inciso 2 e parágrafo 3º do Regimento Interno, com as intimações constantes de cada fundamentação. Determinar a unidade técnica competente para que proceda ao monitoramento destas decisões nos termos dos artigos 290 e 291, inciso 2 da norma regimental, e pelo encaminhamento de cópias dos acórdãos à Superintendência de Controle Externo para que avalie a inclusão dos dados dos processos na matriz de risco de modo a subsidiar futuras fiscalizações. Cumpridos os dispositivos regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, peço vênia para a dividida proposta do voto do relator e voto pelo registro do benefício, com fundamento no artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica do Tribunal e no artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da Resolução 2/2008, Regimento Interno desse Tribunal. Conselheiro, por favor. Conselheiro Hamilton Coelho. Senhor presidente, também na linha do voto divergente do conselheiro Mauri Torres,
Rogo ao governo relator para registrar os atos, pois a denegação atinge tão somente os interessados que dependem da remuneração para a sua sobrevivência. Não bastasse, o órgão pagador, executor e também intérprete da lei comunicou ao tribunal que o erro foi corrigido e os efeitos modulados, justamente em razão do recebimento de boa-fé. Nesse sentido, tem decidido o primeiro colegiado, conforme o processo 1.119.370, acolhido por unanimidade naquela Câmara. Antes de proclamar o meu voto, eu vou voltar aqui. Não, aqui. Ele não está na relação, mas é justamente porque tem a sustentação oral. Está na hora de lavar essas togas. Eu acho que ele não posso não lavou isso não. Está na hora de lavar essas togas. Eu acho que diz que ele não posso não lavar a sua. E o branco parece? Não é? Pelo menos a barra aqui, né? Ficou esclarecida uma dúvida para na hora, hein? minha pessoa aqui. Então, esses 80 e 82, eu vou pedir vista. Próximo processo, senhor presidente, é o de número 83, é um retorno de vista, é um processo de relatoria de Vossa Excelência. É o processo 1.107.657, é a auditoria da Prefeitura Municipal de Três Corações, exercício 2020. Considerando que o valor inscrito em restos a pagar em final de mandato sem disponibilidade financeira foi inexpressivo e incapaz de comprometer o equilíbrio das finanças, peço vênia ao relator para acompanhar o voto divergente proferido pelo conselheiro Mauri Torres. Fica aprovado o voto do conselheiro Mauri Torres, vencido o conselheiro Vanderlei Ávila. Eu passo a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho. Sua pauta dos listas 84 a 121. 84 da pauta, processo 1.141.241, denúncia. Consórcio intermunicipal multifinalitário para o desenvolvimento ambiental sustentável do norte de Minas. Já foi votado isso. Esse já foi votado, parece. 84 já foi. Eu estou relatando 85, 84 já foi votado. 85 você está relatando. Eu também caí no 84. Constatada a perda de objeto, manifesto pela extinção do processo sem resolução de mérito. Determino ao gestor da Coda Norte que, na hipótese de abertura de licitação ou procedimento de contratação direta com objeto semelhante ou versado nessa denúncia, encaminha a este tribunal toda a documentação que instruiu o processo administrativo no prazo máximo de 5 dias após a publicação. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro de Fogo Moura. Com o relator. Também acompanha e fica aprovado o voto do relator. Em bloco, 2 tomadas de contas, processo 1.102.392, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, Caixa Escolar Dona Mariana Lima Valente Fonseca, da Escola Estadual Professor Gabriel Araújo de Mendonça de São João Nepomuceno. E 1.144.860, Secretaria de Estado de Saúde, Associação Homossexual de Ajuda Mútua, em sede de prejudicial de mérito, manifesto pelo reconhecimento da prescrição
da atuação desse Tribunal de Contas nas ações sancionatória e ressarcitória, nos termos da atual exegese majoritária do Supremo Tribunal Federal, plasmado na fundamentação, declarando-se, por conseguinte, a extinção do processo com resolução de mérito. Faço recomendações e no processo 1.102.392, considerando a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário decorrente do ato doloso de improbidade administrativa, cuja caracterização se dá na via judicial, dê-se ciência da decisão proferida nessa ação de controle ao Ministério Público junto ao Tribunal para adoção das providências que entender cabíveis. Intimem-se os responsáveis, arquivem-se os processos. Conselheiro Mauri Torres? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Curmorão? Também com o relator. Também acompanho, fica aprovado o voto do relator. Tomado. Prestação de conta, Prefeitura Municipal de Diamantina, processo 1.120.454. Tendo em vista que os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação sem recurso disponível não foram definitivamente executados e os créditos adicionais por superávit financeiro abertos e executados sem recursos disponíveis representam um percentual ínfimo em relação à despesa empenhada no exercício, manifesto-me com amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e nos critérios da materialidade e relevância, por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do prefeito Juscelino Brasiliano Roque, do município de Diamantina, relativo ao exercício de 2021, sem prejuízo das recomendações constantes da proposta de voto. Observados os procedimentos incertos no artigo 239 regimental, recolha-se o processo ao arquivo. Conselheiro Mauri Torres? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Curmorão? Com o relator. Também com o relator, fica aprovado o voto do relator. Processo 1.104.108, prestação de contas, Prefeitura Municipal de Córrego do Bom Jesus. Considerando a conformidade legal dos itens examinados nos autos, manifesto-me por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade da prefeita Eliana de Fátima Alves e Silva, do município de Córrego do Bom Jesus, relativa ao exercício de 2020, sem prejuízo das recomendações constantes da proposta de voto. Observados os procedimentos regimentais, o processo deve ser arquivado. Conselheiro Mauri Torres? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Curmorão? Também com o relator. Também com o relator, fica aprovado o voto do relator. Aposentadoria, Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros, processo 1.086.437. Considerando que transcorreram mais de 5 anos da data da publicação do ato, reconheça em prejudicial de mérito a decadência e manifeste pelo registro da concessão de aposentadoria a Darcy Dias Machado. Arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Curmorão? Com o relator. Também acompanho, fica aprovado o voto do relator. Aposentadorias e pensões de 91 a 109, manifestam pelo registro dos atos de aposentadoria e pensão, sem prejuízo das recomendações e determinações incertas em cada ato decisório. Após, arquivem-se os processos. Conselheiro Mauri Torres? Com o relator, senhor. Conselheiro Curmorão? Com o relator. Em acordo, fica aprovado o voto do relator. Pensões de 110 a 121, pelo sobrestamento dos presentes autos, até que o pleno deste tribunal se pronuncie de forma definitiva no bojo do incidente de uniformização de jurisprudência de número 1.148.604, cujo julgamento já se iniciou, interrompido em razão de pedido de vista. Conselheiro Mauri Torres? Senhor presidente, peço vênia para divergir da proposta de voto do relator, considerando que a concessão do benefício está sujeita à aplicação da decadência, contra a temporalidade e considerando também que não consta dos autos qualquer indício de má-fé dos beneficiários, voto pelo registro da concessão da pensão com fundamento ali nascido, inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 258 da Resolução 12 de 2008, combinado com o parágrafo 1 do artigo 110-H da Lei Complementar Estadual 102 de 2008. É como voto. Conselheiro Curmorão? Peço vistas. Vista concedida ao conselheiro Curmorão. Indago se a matéria extrapauta. Conselheiro Mauri Torres? Não.
Conselheiro Corvo Mourão. Não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Também não, excelência. Também não tem. Indago ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Gradson Soprano Massarias, se deseja fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, com os nossos agradecimentos à nossa secretária. Declaro encerrada a presente sessão e convoco o colegiado para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de maio, às 10 horas.